gente, tudo jóia? Professora Lígia, mais uma vez aqui com vocês em Direito Tributário. Hoje são 11 de abril de 2022. Eu vou pedir desculpa pela minha voz, porque eu estou com a minha sinusite atacada, mas estou aqui para gravar aula para vocês. Então ela está um pouco rouca, minha voz já é feia, né? Ela só está um pouquinho pior, mas vamos que vamos. E desculpe também que vai acontecer isso, tá bom, gente? Não é Covid, é sinusite. O que acontece? Ó, primeira coisa que eu tenho que falar para vocês com relação às últimas provas que eu tenho observado. Está caindo muita súmula. As últimas provas que têm aparecido por aí, eles estão pedindo muitas súmulas. Vocês podem observar que todo o meu material eu trago todas as súmulas conforme os temas. Então eu vou pedir para vocês terem um carinho, sabe? Um carinho maior com relação a elas, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar a responsabilidade tributária. E para isso a gente tem que começar a pensar, a raciocinar. Então imagine o seguinte, imagine uma empresa com 1000 funcionários, com 100 funcionários, com 50 funcionários, não importa. É mais fácil o fisco fiscalizar cada empregado ou fiscalizar o empregador? Fiscalizar o empregador, não é, gente? Então, por isso que cada vez mais nós observamos a figura da responsabilidade tributária. Fica muito mais fácil para o fisco fiscalizar. Então, por isso que a lei fala que cabe ao empregador reter o imposto de renda, reter a contribuição previdenciária do seu empregado. E aí, mandar. Essa é a regrona geral, tudo bem? Nós temos vários tipos de responsabilidade e nós vamos estudar elas devagarzinho aqui, bem com calma, para vocês conseguirem visualizar. Responsabilidade tributária está chovendo em prova, tá? A FGV, por exemplo, ama a responsabilidade tributária, a FCC... Enfim, muitas bancas amam responsabilidade tributária, justamente por isso, porque ela sempre está na moda. O que acontece? Vamos recapitular só um pouquinho? Lembram do artigo 146 da Constituição Federal? Vocês lembram, né? Lá que fala da necessidade de lei complementar para normas gerais. Lembro, eu tenho, dentro da norma geral, eu tenho o sujeito passivo, que eu tenho o contribuinte e eu posso ter o responsável. Norma geral com relação ao contribuinte, eu necessito de lei complementar, é obrigatório lei complementar. Mas já para o responsável, basta lei ordinária. Se basta lei ordinária, pode por lei complementar e pode por medida provisória, tá certo? Vamos recapitular algo que eu falei para vocês na primeira aula. Por quê? Porque a FGV ama essa situação. Então imaginem o seguinte, ó, imagine uma responsabilidade tributária. Responsabilidade tributária, igual eu falei para vocês aqui embaixo, basta lei ordinária. Tudo bem? Vamos imaginar que uma lei complementar traga uma responsabilidade tributária. Pode a lei complementar trazer essa responsabilidade tributária? Pode. Não tem problema nenhum com relação a isso. Porque o mais não prejudica o menos. Lembra? Se pode por lei ordinária, pode pelas outras. Então vamos supor que ela vem e traga uma responsabilidade tributária. É obrigatória a lei complementar? Não. Então essa lei complementar ela vai ter força, ela vai ter alma de lei ordinária.
Então, por isso que pode depois uma lei ordinária revogar essa lei complementar. Por quê? Porque essa lei complementar, ela tem força, alma, status de mera lei ordinária. Tudo bem? Então, por isso que uma lei ordinária pode revogar. Nós conversamos sobre isso na nossa primeira aula com relação ao princípio da legalidade. Aqui é só para revisar um pouquinho com vocês. Então, vamos olhar para o artigo 128 do CTN. Então, o que acontece, gente? Para existir a responsabilidade, conforme o artigo 128, não é assim. Simplesmente falar que o João da esquina vai ser responsável tributário pelo pagamento do tributo. Não é assim que funciona. Então, o que a gente precisa? Primeiro, a necessidade, igual eu falei para vocês, de uma lei. Responsabilidade tributária não se presume, tudo bem? Então, há necessidade de uma lei. Não pode por portaria, não pode por decreto. Lei. Qual lei que eu acabei de falar para vocês? Basta a lei ordinária. Se basta a lei ordinária, pode por lei complementar e pode por medida provisória. Então, há necessidade de uma lei. Mas basta a lei falar que o Zé da esquina é responsável tributário? Não basta isso. Há necessidade que essa lei, então, traga uma terceira pessoa diferente do contribuinte, beleza? Terceira pessoa. Só que basta isso? Não basta. Há necessidade de um vínculo jurídico. Há necessidade de um vínculo jurídico entre o contribuinte e essa terceira pessoa. Mas vínculo jurídico qualquer? Não. Um vínculo jurídico com o fato gerador entre o contribuinte e o responsável. Como assim, professora? Eu não entendi. Como assim? Um vínculo jurídico com o fato gerador. Então vamos sempre, eu costumo utilizar o imposto de renda, que é muito mais fácil da gente visualizar. Então tá lá, rendas e proventos de qualquer natureza. Salário. Salário é rendas e proventos de qualquer natureza? Sim. Beleza, eu sou empregado. Tenho um empregador. Eu tenho um vínculo jurídico com o empregador? Tenho um vínculo jurídico trabalhista. Mas existe um vínculo jurídico maior com o fato gerador do imposto de renda? Sim. Por quê? O salário é fato gerador do imposto de renda, o empregador que paga o meu salário. Então, tá tudo ali, juntinho. Então, o que eu tenho? Perdão, eu tenho a lei. Eu tenho essa terceira pessoa que é o empregador, eu tenho um vínculo jurídico trabalhista com o fato gerador trabalho, com o fato gerador salário, perdão, né, entre o contribuinte e o responsável. Então tá tudo ok, bonitinho, certinho, sem problema nenhum. Agora, né? O empregado tem vínculo jurídico com o empregador, vínculo jurídico trabalhista. Será que poderia existir uma lei do estado de Mato Grosso falando que cabe ao empregador reter o IPVA do carro do empregado? Gente, o que tem o cu a ver com a calça? Qual relação tem entre o empregador e o meu carro? O que ele tem a ver com o meu carro? Nada. Vocês estão entendendo? Então essa lei, ela seria completamente ilegal. Por quê? Porque não basta vínculo jurídico. Há necessidade do vínculo jurídico com o fato gerador. E essa lei pode fazer o quê? Essa lei, né, que traz essa responsabilidade, ela pode simplesmente falar, olha, o negócio vai ser tão ferrenho e para eu ter bem garantia,
eu deixo como sujeito passivo, assim, que eu vou cobrar, só o empregador e retiro da relação de cobrança o contribuinte, porque daí o empregador não tem o que fazer, não é? Então vamos lá, ó. Vamos ler o artigo? Olha o que ele fala. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei, então eu não tenho aqui lei, pode atribuir de modo expresso, então a gente não presume, não existe responsabilidade de forma tácita, a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, não foi o que eu coloquei aqui, vinculada ao fato gerador. Então não é um mero vínculo jurídico, é um vínculo jurídico com o fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este caráter supletivo. Então pode retirar o contribuinte e só cobrar o responsável ou fazer aqui uma responsabilidade subsidiária. Primeiro cobra um, depois cobra outro. Isso fica a critério do legislador. O que eu falei para vocês? Que basta lei ordinária, não é? E é justamente isso que vocês encontram nesse julgado. Então, para a responsabilidade tributária, não necessita de lei complementar. Aí, nós temos a súmula 425 do STJ. Então, o que acontece, gente? Aqui nós vamos falar um pouco do Simples Nacional, da Lei Complementar 116, da Lei Complementar 123, que é do Simples Nacional. Aquele regime simplificado, né? Regra geral para as micro e pequenas empresas, que vão pagar tudo junto bonitinho. O que as legislações costumam fazer? Elas costumam fazer o seguinte: escuta, o tomador do serviço, você tem que reter a contribuição da Seguridade Social do seu prestador de serviço, na mesma linha do imposto de renda lá do empregado e do empregador. Mas como no Simples Nacional é pago tudo junto bonitinho, se o prestador de serviço estiver no Simples Nacional, não há que falar em retenção. Aqui, ó, a retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador do serviço não se aplica às empresas optantes pelo Simples Nacional. Então, tomadores de serviço que estão tomando serviço de uma prestadora de serviço que está no Simples, não tem que fazer a retenção, não terá responsabilidade tributária. E aí nós vamos para as modalidades. Para as modalidades de responsabilidade, tá bom? Vamos iniciar com a modalidade por substituição. Isso aqui vocês vão acabar visualizando um pouco melhor, porque a gente vai falar usar como exemplo o ICMS. Então o professor, lá na legislação específica, ele vai acabar trazendo, né, as peculiaridades com relação a isso aqui no estado de Mato Grosso. O que acontece? Então vamos olhar para essa responsabilidade por substituição na modalidade regressiva, tá? Para trás, antecedente, e para a modalidade progressiva, para frente. Então eu preciso desenhar isso para vocês. Então vamos lá. Vocês vão encontrar nos livros, né, quem for ler livros, que na modalidade regressiva, eles utilizam o que como exemplo? Igual eu coloquei aqui para vocês, né? Produtor de leite, de soja, de grãos, né? Só que eu não sei desenhar outra coisa a não ser porquinho. Então vamos imaginar um sítio de porquinho, ok? Um sítio
de porquinho. De suíno, não é verdade? De suíno. Aqui no Mato Grosso nós estamos habituados a grandes fazendas. Mas, gente, no Brasil é assim? Será que o que a gente tem é só latifúndios, grandes fazendas que pode ter toda a administração, contabilidade, tudo certinho? Desculpa. Não, né? Não é assim. Na grande maioria, no Brasil, são pequenas propriedades. Então eu te pergunto, é mais fácil o fisco cobrar de cada sitiante, de cada produtor rural, neste exemplo aqui do porquinho, ou cobrar do matadouro do porquinho? Né? Do matadouro do porquinho. Da JBS, da Friboi, não é? Lá do grande matadouro de porquinho, do frigorífico, não é verdade? É muito mais fácil o fisco cobrar do frigorífico. Então, o que acontece? Quando esse sitiante vende o porquinho, o que acontece aqui? Acontece o fato gerador do ICMS. Tudo bem? Quem é o contribuinte desse ICMS? É aqui, quem está vendendo. Só que quem que vai pagar esse ICMS? É o produtor? Não, é o frigorífico. É ele que vai pagar. Por quê? Porque é muito mais fácil o fisco fiscalizar o frigorífico. Tá certo? Muito mais fácil o fisco fiscalizar o frigorífico. Por que que essa responsabilidade é chamada de regressiva? Porque eu vou olhar onde que está o fato gerador com relação ao pagamento. O fato gerador está aqui, não está? O pagamento está aqui. O pagamento não está fazendo referência a um fato gerador lá atrás. Por isso que é uma responsabilidade regressiva. Eu pago aqui relacionado a um fato gerador que ocorreu lá atrás. Beleza, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, nós temos a responsabilidade por substituição progressiva. Então, imaginem a seguinte situação. Vou até colocar aqui para ficar mais fácil. Imagine a fábrica de bebida. Beleza? Aqui está a fábrica de bebida. Não pense em toda essa cadeia, tá? Toda a cadeia, não pensem nisso, esqueçam isso. Agora imagine que a bebida que vai ser fabricada aqui, ela vai chegar a um ponto que ela vai chegar num botequinho. Sabe o botequinho de bairro, que não tem nem nada, não tem empresa aberta, não tem nada, ou então chega naquela pessoa que está ali com o carrinho na frente do estádio de futebol, na frente de um show, chega lá naquela pessoa. Então você está ali no boteco. Ai, eu adoro um boteco tipo copo sujo, vou confessar para vocês. O que eu vou fazer? Eu vou comprar a cerveja aqui. Vocês estão entendendo? Eu estou falando deste último fato gerador. Então, aqui é que eu tenho o fato gerador do ICMS. Esses daqui faz de conta que não existe, tá? Façam de conta que não existe. Nós estamos falando deste último fato gerador, para ficar mais fácil o entendimento. Beleza. E aí? É mais fácil o fisco cobrar, fiscalizar cada botequinho existente no Mato Grosso, cada ambulante que vende a bebida aqui no estado de Mato Grosso, ou fiscalizar a indústria? Fiscalizar a indústria, né? Por isso que a lei fala que quem vai pagar esse fato gerador aqui na frente é a indústria. Então é a indústria que vai pagar. Por isso que é progressivo. O fato gerador está para frente do pagamento. Primeiro se paga para depois realizar
o fato gerador. Nós não vamos adentrar no mérito do absurdo que é isso, porque não é o foco de vocês aqui no concurso. E como concurso é dessa forma. Então vamos lá, essa é a responsabilidade progressiva. Tudo bem? O fato gerador está para frente do pagamento. Então a regressiva, primeiro ocorre o fato gerador, depois o pagamento. Na progressiva, primeiro ocorre o fato gerador, primeiro ocorre o pagamento para depois ocorrer o fato gerador. E essa progressiva, ela está descrita onde, gente? Ela está descrita no parágrafo 7º da Constituição Federal. Então prestem muita atenção. O que o parágrafo 7º da Constituição Federal fala? Então você tem que tomar cuidado que na hora da prova, às vezes vai estar escrito segundo a Constituição Federal. Então a prova quer a literalidade da Constituição Federal. Então, segundo a Constituição Federal, só vai haver a repetição do indébito do valor aqui pago antes do fato gerador se não se realizar o fato gerador presumido. Então, por exemplo, a indústria só poderia repetir o indébito se a carga aqui fosse destruída, se ela perecesse, só nessa situação. Contudo, todavia, segundo o entendimento recente, de uns anos para cá, do STF, ele entende que se realizou o fato gerador, mas foi menor do que a pauta, por exemplo, pode sim repetir o indébito. Então vamos supor que a pauta diz que a base de cálculo daquela cerveja era de R$15 e foi vendida a R$10, ou seja, pagou um ICMS superior à realidade. Segundo o STF, vai poder pedir de volta. Segundo a literalidade da Constituição, a Constituição seca, não pode. Então você vai ter que tomar muito cuidado na hora da prova, porque se a prova vir segundo a Constituição Federal, só devolve, só haverá a repetição de indébito se não realizar o fato gerador. Tudo bem? Agora, segundo o STF, se realizar um valor menor do que o presumido, pode repetir o indébito sem problema nenhum, tá certo? Tá aqui, de novo, tá aqui o que o STF fala, tudo bem? E o Estado de Mato Grosso, vou aqui adentrar na área do outro professor, ele me perdoe, mas o Estado de Mato Grosso, ó, 2019, novíssima essa legislação, fala que pode sim repetir o indébito. Então, nós temos legislação própria no nosso estado que fala que é permitido repetir o indébito, tá bom? Junto com isso, nós precisamos observar a teoria da repercussão. Como assim, professora? Né? O que é essa teoria da repercussão? Gente, é o seguinte. Quando a gente fala no ICMS, lembra, nós estamos falando de um imposto indireto, que ele está embutido, que ele está escondido aqui dentro. Não é verdade? Ele está embutido, ele está escondidinho aqui dentro. Pois muito que bem, quem que paga o ICMS dessa caneta? A loja que vende a caneta. Ela embute aqui e eu, consumidor final, é que efetivamente arco com o valor desse ICMS. Eu sou contribuinte de fato, a loja contribuinte de direito, conforme em outras aulas eu já desenhei aqui para vocês. Pois muito que bem, você concorda comigo? Se a loja quiser repetir o indébito desse ICMS e ela passou
para o consumidor pagar, ela vai estar se enriquecendo sem motivo? Vocês concordam comigo? Então, o que acontece? Segundo a súmula 546 do STF e o artigo 166 do STJ, o que acontece? Loja, você quer repetir? Você vai ter que provar por A mais B que você não repassou esse ICMS para o consumidor final. Ou ter por ele autorizado a receber. Então, olha o que a súmula fala. Cabe a restituição do tributo pago indevidamente quando reconhecido por decisão que o contribuinte de iure, de direito à empresa, né, não recuperou do contribuinte de fato, do consumidor, o quanto valor respectivo. Então, há necessidade de se comprovar, sob pena de enriquecimento sem motivo. Não é enriquecimento ilícito, tá, gente? Mas sim sem motivo, tá bom? Outra modalidade que nós temos de responsabilidade é a responsabilidade por sucessão, certo? É a responsabilidade por sucessão. Só que eu não estou falando sucessão pensando em causa-mortes, em herança. Não é só com relação a isso. O que acontece, gente? Eu olho para um imóvel. Eu olho, por exemplo, para o imóvel rural, ITR. Eu olho para o imóvel predial urbano, o IPTU. Esse imóvel urbano, ele tem, por exemplo, IPTU. Ele pode ter uma taxa de coleta domiciliar de lixo, não é? Ele tem tributos dele, que fixam nele. Então fica muito mais fácil a gente entender com relação ao IPTU. Aquele IPTU devido daquele imóvel, ele segue a coisa. É uma obrigação que no direito civil a gente chama de propter rem. Então ele segue a coisa. Então vamos supor, quando eu vou comprar um imóvel, eu tenho que puxar, que a gente costuma brincar, a capivara do imóvel. Então tá lá, quero comprar o seu imóvel. Ótimo, vou lá, você está vendendo a sua casa? Tá, quanto que é? Ah, 100 mil reais. Beleza, eu vou lá e puxo a capivara dela. E dentro disso, certidão negativa do IPTU. A hora que eu puxo, o município me fala, ops, espera aí, ó, tá devendo 5 mil reais de IPTU. Como que a gente faz na prática? Você quer 100 mil reais? Tá aqui 95 mil, eu pego esses outros 5 mil, vou lá e pago. Tudo bem? Vou lá e pago. Agora, se eu não fizer isso, se eu te der os 100 mil, certo? Se eu te der os 100 mil, aquela dívida vem com o imóvel. Eu, adquirente, eu, a nova proprietária, fico responsável pelo pagamento do IPTU lá de trás. Aí você deve estar pensando, ai professora, mas é muito fácil, é só colocar no contrato que o vendedor fica responsável. Nós não aprendemos na aula de obrigação tributária o artigo 123 do CTN, que as convenções particulares não alteram o sujeito passivo da relação jurídico-tributária? Então, o que acontece? Esse contrato que está lá com testemunha, lembra? Testemunha, que eu levo no cartório, tudo lindo, maravilhoso. Essa cláusula, no mundo tributário, não fede nem cheira. Aí o que vai acontecer? O fisco vai vir me cobrar, vai vir cobrar o adquirente, o comprador nesse caso. Depois, em ação de regresso, eu vou atrás do vendedor. Mas o IPTU, por exemplo, segue a coisa. Quem adquire fica responsável pelos tributos lá de trás. Tudo bem? Beleza? Mas nós temos exceções. Nós temos exceções que excluem a responsabilidade.
Não que quita a dívida, tá, gente? Não que extingue o crédito tributário. Mas o que acontece? Barra, tá? Barra a responsabilidade. Quem adquirir, por exemplo, o comprador, não fica responsável. O fisco que vai atrás do antigo proprietário, por exemplo, do vendedor. Quais são essas exceções? Por exemplo, quando eu compro um imóvel em asta pública, em leilão, o que acontece? O parágrafo único fala que quando eu adquiro um imóvel em asta pública é como se fosse uma aquisição originária, tá certo? É como se fosse uma aquisição originária. Então, barra responsabilidade. Quem compra o imóvel no leilão não fica responsável pelos tributos devidos lá atrás. Mas tem que pagar o ITBI? Tem. E a base de cálculo desse ITBI é o valor da arrematação, tá, gente? Não confundam responsabilidade com o fato gerador do ITBI, tá certo? Quando eu compro um imóvel em leilão, impede a responsabilidade, tá certo? Impede a responsabilidade. Outra situação que é exceção, quando, por exemplo, eu tô lá puxando a capivara do imóvel. Eu vou lá e puxo a capivara do imóvel. Aí, diz que não está devendo nada, eu tenho a certidão negativa, ou seja, 100 mil reais que você quer da casa, você não está devendo nada, 100 mil. Porque se tivesse, né, eu ia descontar, não é verdade? A boa fé aqui. O município fala que não está devendo nada. Não descontei nada. Depois ele muda de ideia e vem me cobrar? Uai, que culpa eu tive? Eu ainda fui prudente, eu tenho que guardar que eu tenho essa certidão e mostrar para o fisco que, ó, você me falou que ele não devia nada. Porque se você tivesse me avisado, eu tinha descontado bem. Agora você vem aqui querer fuder com a minha vida? Negativo, eu não tenho culpa nenhuma, a culpa é sua. É essa a lógica do CTN. Então, por isso que quando adquirir, o adquirente, por exemplo, o comprador, tiver a certidão negativa de que o imóvel não deve tributo, o que vai acontecer? Impede a responsabilidade. Barra a responsabilidade. Daí o fisco tem que correr atrás exclusivamente do vendedor. Tudo isso aqui, gente, que eu estou falando do 130 com relação aos imóveis, também serve com relação aos móveis. Então, também serve, por exemplo, para um veículo, tá certo? Então, a interpretação jurisprudencial hoje é que isso daqui serve tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Beleza, então vamos olhar para a responsabilidade das pessoas imunes. E aí? Eu sou, por exemplo, o sindicato dos trabalhadores. Eu, sindicato, sou imune com relação aos impostos, mas eu tenho empregados. Essa imunidade se estende à minha responsabilidade? Não, né, gente? Não se estende à minha responsabilidade. Então, eu sou imune quanto contribuinte. Se eu tenho empregado, eu tenho que reter o imposto de renda desse empregado e repassar para a União, tá certo? Imunidade tem a ver com contribuinte, tá certo? Outra situação é se existe ou não imunidade superveniente. Ok. Vamos imaginar que eu sou o Estado. Eu, como Estado, segundo o artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal, eu sou imune com relação aos impostos federal e aos impostos municipais, não sou? Nós já estudamos isso na aula de imunidade tributária. Ok, então se o Estado tem um imóvel imune com relação ao
IPTU, sem problema nenhum. Agora, vamos supor que eu precise adquirir aquele imóvel ali. E aquele imóvel está devendo IPTU. E eu vou lá e adquiro ele. Não vem junto com o imóvel obrigação propter rem. E aí, eu vou poder falar em imunidade? Não. Eu, Estado, fico responsável pelo pagamento deste IPTU. Por quê? Porque nele eu não sou imune, eu não sou contribuinte, eu sou mero responsável. Então, por isso que já decidiu, o STF já decidiu que não existe a figura da imunidade superveniente. Aquele imóvel, ele não era imune, ele está devendo IPTU. Se eu adquiro ele, eu, pessoa imune, o que vai acontecer? Eu não tenho essa imunidade depois, a responsabilidade permanece. E aí, nós vamos para o artigo 131 do CTN. Então, aqui fala do quê? De bens. Se o artigo 130 fala de bens imóveis, o artigo 131, por meio, tá, gente? Por meio da interpretação sistemática, falaria de bens móveis. Mas como eu falei para vocês, a interpretação jurisprudencial do STJ é o quê? Que se aplica para os bens móveis o artigo 130. Então, o X da questão aqui, que fica mais tumultuoso, é com relação ao inciso 2º e ao inciso 3º. Primeira coisa que eu quero que vocês façam, se você tiver aí com o seu CTN aberto, ou se você tiver com material impresso aí para estudar, primeira coisa que eu quero que vocês façam é assim, ó. Pega isso daqui e inverte de lugar. Coloca esse como inciso 3º e esse como inciso 2º. Eu vou desenhar já para vocês. Porque como que vocês devem ler isso daqui na hora de estudar para ficar mais fácil? Ó, são pessoalmente responsáveis. Primeiro, o inciso 3º. O espólio pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Aí eu venho. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha, respeitado o montante da herança. Ou seja, se até a abertura da sucessão é o espólio, depois da abertura da sucessão até a partilha são os herdeiros. Eu vou mostrar por que tem que ler primeiro o inciso 3º para depois ler o inciso 2º. Aqui, ó, vamos lá. Vou mostrar para vocês, ó. Então, imagine a seguinte situação. Tá aqui o imóvel. Esse imóvel tá devendo IPTU. Não foi pago esse IPTU. O dono do imóvel morreu. Ao morrer, o que eu já expliquei para vocês? Abre a sucessão. Não é verdade? Abre a sucessão. Vai gerar outros IPTUs? Vai, né, gente? Não vai parar. Então tá aqui, mais IPTU. Aí foi feito inventário, arrolamento, dependendo da situação, aí vem a partilha para partilhar esse imóvel. O que acontece? Quem fica responsável pelo tributo devido até a abertura da sucessão? O espólio, que está lá no inciso 3º, né? O espólio é algo sui generis que comporta todos os bens. Não vou explicar isso aqui para vocês, que não há necessidade. Abriu a sucessão com a morte.
Daqui até aqui, os herdeiros, cônjuge, legatário, ou seja, o inciso segundo, até a partilha. Tudo bem? Certinho? Só que aí, professora, tá devendo mais IPTU do que vale o imóvel. Morre com as forças da herança. A gente não herda dívida. Porque se a gente herdasse dívida, eu já estava num sanatório com tanta de dívida que papai tem. Entendeu? Então a gente não herda dívida. Então vocês conseguiram visualizar por que eu falei para vocês que primeiro lê o inciso terceiro para depois ler o inciso segundo? Aqui na linha do tempo como é que fica? Tá bom? Então, responsabilidade do espólio até a abertura da sucessão. Depois da abertura da sucessão, herdeiros, legatários até a partilha. Aqui abre-se a sucessão. Eu trouxe os conceitos para vocês para ficarem mais fácil de vocês na hora que vocês estiverem estudando, para ficar mais fácil a compreensão. Aqui o entendimento do STJ que eu falei que aplica por analogia o 130 para os bens móveis, por exemplo, o IPVA do carro. E aí nós temos a súmula 585 do STJ. O que acontece, gente? Ela é uma súmula relativamente nova para o nosso mundo jurídico, né? Ela é de 2017, então ela é relativamente nova. Então ela costuma cair, nossa, despenca, né? Despenca. Então vamos lá. A responsabilidade do proprietário prevista no 134 do Código de Trânsito Brasileiro não abrange o IPVA, incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação. Primeira coisa, vamos entender o seguinte. Me responde aí. Quando que eu transfiro a propriedade de um veículo? Vamos lá. Quando que eu transfiro a propriedade de um veículo automotor? Ah, lá no Detran? Não. Não, você não transfere a propriedade lá no Detran. Como assim, professora? Ah, na hora que eu assino, então, na hora que eu assino o recibo também? Não. Não? Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando que eu transfiro a propriedade desta caneta? Vou lá na loja e compro a caneta. Quando que transfere a propriedade? Está aqui. R$5, está aqui a caneta. Ah, você está de palhaçada com a minha cara. Você quer dizer que a transferência da propriedade dessa caneta é igual à transferência da propriedade de um carro? Cadê a chave do meu pequeno? Sim. Ó que louco. Pelo ordenamento jurídico, esta caneta e o carro são bens móveis. E os bens móveis nós transferimos pela mera tradição, pela mera entrega. Então, você quer comprar essa caneta? Toma, é sua. Transferir a propriedade dessa caneta. Você quer comprar esse carro? Quero. Toma, é seu. Transferir a propriedade do carro. Juridicamente falando é isso. Aquelas questões de recibo, Detran, são meras formalidades administrativas, que não tem nada a ver com isso daqui. Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver com transferência. Ah, juro pra você. É lógico que a gente faz tudo isso porque tem que estar tudo no papel, né, gente? Mas para a prova, juridicamente falando, quando que eu transfiro a propriedade? Com a mera tradição. A
partir do momento em que eu te entreguei a chave, que eu transferi o carro para você, que é com a mera entrega, dali para frente, você é o contribuinte do IPVA. Eu não sou nada. Ah, mas se você não for lá, não fizer a comunicação de venda, não blá, 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 você fica responsável. Não. O Código de Trânsito brasileiro não tem a ver com o direito tributário. Essa responsabilidade, quando você não comunica, é com relação às multas de trânsito. Foi isso que o STF decidiu. Tem a ver com as penalidades de multa de trânsito. Essa é a regrona geral. Salvo, se a lei do Estado, se a lei do Estado de Mato Grosso dispuser que fica responsável solidário pelo pagamento do IPVA se você não fizer a comunicação de venda. Tem que estar na legislação local, tá, gente? O mero CTB, o mero CTB não tem força para isso. Tem que estar na legislação local. Então, ó, desde que haja previsão em lei estatal. Essa decisão do STJ, ó, 2018, veio com o quê? Veio depois da súmula. Então, lá, na falta de comunicação ao órgão de trânsito, na transferência do veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão na lei estadual. Então, se a lei estadual trouxer previsão, aí pode ter responsabilidade. Aí nós não aplicamos a súmula. E aí, professora, a lei do Estado de Mato Grosso, do IPVA, traz? Para prova de você, ela traz. Eu entendo que não. Né? Eu, como advogada, entendo que não. Mas para prova de você, ela traz. Interprete isso daqui como se tivesse, tudo bem? Como se ela trouxesse, tá certo? Ok? Então, bora pro artigo 132 do CTN. Então, vamos lá. Pensem comigo, né? Aqui a gente começa a falar da sucessão empresarial. O artigo 132 fala em fusão, transformação e incorporação. Então pensem cá comigo. Vamos lá, vamos desenhar, né? Vamos desenhar e vamos raciocinar que daí você não esquece nunca mais. Ele fala então em fusão, transformação e incorporação, tá? Incorporação. Só que a gente não pode esquecer da cisão, que está lá na lei da SA que eu vou trazer para vocês. O que é a fusão? Né? Eu tenho a empresa A mais a empresa B, que as duas se fundem e se transformam na empresa C. Vamos lá, gente. Se você come algo estragado, você vai passar mal? Vai. Você comeu algo estragado, você vai passar mal. Ou seja, se a empresa C, ela tá vindo de coisas estragadas, porque aqui dentro dela tá a A e a B, que estão devendo tributos. A empresa C é responsável pelo pagamento dos tributos devidos pela empresa A e pela empresa B. Porque senão, né, gente, você se livrar dos tributos seria tão fácil, é só você se fundir com alguém, não é não? Não se livra. Então a empresa C fica responsável pelo pagamento dos tributos devidos pela A e pela B. Transformação, sei lá, eu tenho uma empresa limitada e eu transformo ela em ilimitada. Ai, só por causa disso, então,
Você mata os tributos que estava devendo? Também não, continua responsável. O que é incorporação? Eu tenho a empresa A, que é incorporada pela empresa B. Então a empresa B, nhaque, come a empresa A. E a empresa A está devendo tributo. E a empresa A está podre. B vai passar mal? Vai, né, gente? Então a empresa B, que incorporou a empresa A, fica responsável pelos tributos devidos por ela. E a cisão, né? Cisão, como é que funciona? Tá? A cisão, a gente consegue visualizar muito bem a cisão no filme Uma Linda Mulher. O Richard Gere, ele faz cisão, ele compra pedaços de empresa. Tenho certeza que a mulherada que está me assistindo consegue ver a cena certinho dele explicando isso. Ai, amo, né? Então vamos lá. Na cisão, eu tenho a empresa A, certo? Que ela é cindida. E ela se transforma, por exemplo, na empresa B e na empresa C. Ela está toda podre. Se você cortar, continua podre, né? Um pão todo podre. Se você cortar ele sara? Ou ele continua podre? Continua podre. É a mesma lógica. Idiota, mas é a lógica. Então, o que acontece? Cortei A. Criei duas empresas. Comprei fatias da empresa. A empresa B e a empresa C. O que acontece? A empresa B... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lac Concursos, para você conhecer a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se inteirar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, já fui aprovado apenas em 2022 em 9 concursos públicos e estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022. Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas, aí teve bastante inscrito no concurso e agora realizaram outro concurso. Mas galera, é o seguinte, você quer passar no concurso? Vai passar de verdade, sem auto-engano? Venha, faça o nosso curso, se matricule, cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, vai ser um divisor de águas, tudo bem? Então vem comigo, vem estudar comigo, professor Lac. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.